E aí, tudo beleza? Aqui é o David, seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre design. E por que a gente vai falar sobre design? Porque design simplesmente está em todo local, em todo lugar. Tá aí no computador que você está utilizando para assistir essa aula, ou no que você utiliza para trabalhar. Tá no celular, no tablet, no smartphone, nas tecnologias em geral. Tá até mesmo na caixinha de leite e também nesse recipiente aí que está armazenando leite. Na verdade, isso daí a gente utilizava bastante quando o leite era de saquinho, né? Tipo C, a gente utilizava bastante isso daí. É bem antigo, talvez você nem lembre, nem conheça isso, tá? Mas design tá também na caixinha do leite. Tem design também nas peças publicitárias, flyers, cartões de visita, banners, logos. E claro, design também está no site, está na web. E uma coisa que você já deve saber, mas eu vou ressaltar aqui, é a diferença entre design e designer. Então, designer é o profissional, ok? Tem duas frases aqui que eu coloquei. Então, eu sou designer, né? Eu trabalho como web designer, ok? Design é a profissão, é a área de atuação, é a segmentação. Então, eu trabalho com design, eu faço design de produtos, eu faço design de sites e assim por diante. Esse slide é bem didático para você mostrar para sua mãe, caso ela não saiba dizer, né, não saiba explicar a sua profissão para as amigas dela. E afinal, o que é design, né? O que é esse trem aí, como diriam os mineiros? Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala que design é função, não forma. Tem uma outra frase do Robin Mateu, que diz que design é onde a ciência e a arte se encontram em equilíbrio. Eu acredito que essas duas frases chegam próximo da definição de design. E tem uma outra citação que eu gosto bastante, que é essa da Mônica Moura, que eu vou ler para você. Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver, implantar um projeto. O design significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento do projeto. Essa citação já é mais completa que as frases anteriores e traduz bem o que é design. Tem várias palavrinhas aí, chaves nesse texto, como projeto, cenário futuro, concepção, planejamento, conceito e, claro, principalmente a palavra projeto. Inclusive, tem muita gente que traduz design literalmente como projeto, né? Fala que design é igual a projeto. E isso é uma máxima, essa máxima não é mentira, tá? Design realmente é projeto, só que ele é muito mais do que isso. Por isso que eu escolhi essa citação aí da Mônica Moura para falar para você o que é design. E afinal, o que faz o designer então? Qual que é a sua função aí no mundo? Então o designer cria soluções criativas, sejam elas visuais, interativas, tangíveis no caso de produtos, digitais e etc. Através de um projeto de design, através de uma solução de design. Então, basicamente, o designer pega o problema, faz a ponte com a solução. E essa ponte é o design, essa ponte é o projeto. Então, ser designer é lidar com problemas e lidar com soluções. Você tem que usar a criatividade para solucionar problemas, a simplicidade e, claro, utilizar também os conceitos, os fundamentos de design, todas as nossas influências, questões culturais, estéticas, para chegar na melhor solução. E esse problema e essa solução podem ser em diversas mídias, em diversos suportes. Por exemplo, pode ser num site, então você tem que solucionar um problema que é criar o site para o seu cliente. Pode ser você criar uma peça publicitária para uma cerveja ou para algum produto, uma campanha que transmita a imagem da marca, que transmita o conceito da propaganda.
E você, como designer, vai ter que encontrar a solução criativa através das suas ferramentas, através de tudo que você tem de conhecimento para chegar na solução ideal. Pode ser também produto, então pode ser num carro, pode ser num pacote de bolacha, pode ser até mesmo design de embalagem, de caixa, enfim. Até mesmo também, claro, na criação de uma identidade visual. Então, fazer design é solucionar problemas. É você pegar um problema e solucionar da maneira mais criativa, funcional e, claro, também esteticamente bonito. Mas uma forma de você entender design é você entender o que não é design. Muita gente pensa que design é estética, é somente a coisa bela, mas não é verdade. Design não é somente estética. Não adianta nada você ser bonito, ser inovador, ser moderno, mas não ser funcional, mas não conseguir resolver o problema, mas o usuário não conseguir acessar seu site, mas no caso dessa imagem aí, a pessoa não conseguir subir a escada de uma forma confortável, de uma forma legal. Inclusive, quando o Steve Jobs falou que design é função, não é forma, talvez ele tenha falado principalmente nesse sentido. No sentido que não é somente a questão visual, não é somente a questão do bonito, da estética, é também a questão funcional. Claro que o design também tem que zelar pela estética, então quando você for criar um site ou criar um cartão de visita, enfim, tem que estar bonito também, faz parte. Mas a beleza tem que estar alinhada com o funcional, tem que estar alinhada com o propósito. E na verdade, muitas vezes aquilo que a gente pensa ou enxerga como feio, como algo desagradável, pode ser às vezes simplesmente falta de aplicação de fundamentos básicos de design. Então, às vezes você pode ver uma peça desalinhada e aí você fala, nossa, que peça estranha, tá feio isso daí. Mas na verdade seria fácil de solucionar, seria só alinhar. Design não é necessariamente arte. Essa é uma discussão que tem por aí, é uma questão também de semântica, de visão, mas o que eu quero te passar aqui, que no meu modo de entender, design não é necessariamente arte. Design pode ter elementos artísticos. Então, um projeto de design pode ter elementos artísticos que compõem aquela peça, mas não necessariamente é uma arte. Do mesmo jeito, uma peça de design que foi concebida, né, com um objetivo, com uma função, ela pode ser, né, pode ser considerada uma obra de arte. A gente tem várias peças da Brown que são consideradas obras de arte, estão em museus, enfim, mas elas são intrinsecamente, né, elas nasceram como projetos de design. E o design, né, ele, a diferente da arte, que ele foi concebido com uma função, com o objetivo de solucionar um problema. A arte pode também ser um projeto, claro que é um projeto, porém ela não tem esse caráter tão funcional. Uma obra de arte, eu diria que é muito mais, se tivesse que sintetizar em algum pronome, a obra de arte é muito mais eu e o design é muito mais nós. Porque na arte você vai imprimir e vai exprimir seus sentimentos, sua visão de mundo, vai exprimir a sua arte e o mais interessante realmente é que fique bom para você, que você entenda aquilo como bom. Se outras pessoas gostarem, se alguma galeria de arte gostar, enfim. Mas a arte, ela é muito mais para satisfazer ou para expor, né, os sentimentos, os desejos do artista, do que necessariamente para solucionar problemas de outras pessoas. E outra coisa também que a arte é diferente do design é que a arte é bem interpretativa. Então eu exponho a minha arte e as pessoas podem ter interpretações diversas. E um caso excepcional que a gente tem é a da Mona Lisa. Existem várias teorias para solucionar esse sorriso dela, esse olhar. Dizem que é um autorretrato do Da Vinci. Aí dizem que era uma moça que ele pintou na época, enfim. Não chegam a nenhuma explicação. E esse sorriso também é singular, pode gerar várias interpretações. O design não. O design ele tem que ser simples, claro e efetivo. Então, um bom design, principalmente falando em questão de websites,
seria um site que não faz a pessoa pensar, né? A pessoa consegue utilizar, consegue navegar no site, interagir com os elementos do app, enfim, de uma forma intuitiva, de uma forma fluida, tranquila, sem precisar quebrar a cabeça para saber o que o designer estava tentando fazer. Ao menos, claro, que essa seja a ideia, né? Porque pode ter um projeto que a ideia é justamente causar curiosidade e fazer a pessoa quebrar a cabeça para solucionar. E também design não é somente desenho. Claro que o design deriva da arte, tá? É uma relação intrínseca. Claro que o design tem elementos de desenho, por exemplo, ponto, forma, as formas geométricas básicas a gente utiliza bastante, mas não é somente desenho. E design é diferente de ilustração. Ilustração está muito mais para arte, né, do que para design. E na verdade no design a gente utiliza mais desenhos técnicos, como esse grid que você pode ver aí. Por isso até que uma das coisas que eu falo e que você já deve provavelmente ter visto é que o designer não precisa ser um ilustrador, ele não precisa saber desenhar maravilhosamente bem. Claro que se ele souber, ótimo, vai ser muito bom para ele. Mas design é um pouquinho diferente de ilustração, é um pouquinho diferente de arte. Tem elementos em comum, são, vamos dizer assim, irmãos da mesma família, mas cada um joga um jogo. O design é projeto, é função, é forma, é um objetivo, enquanto arte é mais interpretativo, é uma expressão, é algo que vem para causar. E agora que você já entendeu, né, o que não é design, o design tem várias segmentações, então tem o design gráfico, que é a criação de identidades visuais, material impresso no geral. Tem o web design, que é focado no design de sites, no design de blogs, portais e também, claro, aí está envolvido o design digital em geral, então apps, peças para campanhas do Facebook, Google, rede social, está envolvido nisso também. Tem o design de produto, que pode ser tanto uma caixinha de leite, pode ser um design de automóveis, pode ser um design de joias, enfim, tem várias segmentações desse design. Tem um UX design, que seria a experiência do usuário. Então, é uma pessoa que pensa mais na questão da usabilidade, que é uma profissão bem nova e que está ganhando forma. E também, claro, tem o design de moda. E outros tipos de design que eu poderia citar aqui, ok? Mas, no geral, tudo é design. E você vai poder perceber, se você pegar para analisar cada um, que todos seguem o mesmo objetivo, que é solucionar problemas, e essa solução de problemas vem através de um projeto. Então, é isso. Essa foi a aula sobre design, a introdução aí para você saber do que se trata e do que você vai fazer a partir de agora. Um forte abraço e até mais. Fui!